Aqui estamos mais uma vez para o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo, fazendo aqui o estudo de O Livro dos Espíritos, com o capítulo 1, prosseguindo aqui em nossos estudos dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos, a partir da pergunta de número 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Então, aqui aprofundando na questão dos elementos gerais do universo, nós temos que lembrar que a trilogia Deus, Espírito e Matéria, né? Deus como Criador, Espírito e Matéria como criações de Deus, né? Mundos materiais, mundos espirituais, dimensões as mais infinitas, todas criadas por Deus e classificadas em matéria e em espírito, ou seja, em dimensões que levam em consideração uma matéria mais que essenciada, ou um material, né, vamos dizer assim, mais que essenciado, mais espiritualizado, até chegar num grau de espiritualização total e de lá para cá também descer até essa questão da matéria mais grosseira, a qual constitui o nosso corpo, constitui o nosso planeta, os lugares que nós vivemos. A pergunta, ela vem falar sobre isso, né? A questão é inerente ao nosso estado, à nossa forma de ser, à nossa forma de existir. Como seriam formados os espíritos? Seriam formados eles do elemento inteligente? Como são formados os corpos materiais inertes? Seriam eles formados apenas do elemento material? Antes de prosseguir no nosso comentário, vamos à resposta dos espíritos para que possamos frisar bem o que nós vamos falar. Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, a parte inteligente do ser humano, ou de qualquer ser que desenvolve inteligência, essa parte, ela procede da individualização do princípio inteligente. Então Deus criaria ali uma espécie de chip, para a gente poder trazer para a linguagem mais moderna, uma espécie de chip que vai adquirindo conhecimento, um princípio que vai adquirindo entendimento à medida que vai vivenciando, trocando experiência no meio ambiente. E a questão material, nós vamos ver aqui que a questão material, ela se desenvolve a partir de princípios científicos na formação dos seres, desde o princípio, na questão química, né, dos elementos. Os elementos para a vida devem estar disponíveis no planeta, os elementos para a vida, como nós conhecemos, né, tem que estar disponível ali naquele planeta para que a vida comece a se manifestar. De que forma isso aconteceu, de que forma que isso começou, é que os cientistas ainda trabalham neste esclarecimento. Mas sabe-se que para a criação da vida, para a criação da vida material, de seres, animais, né, vegetais, tudo isso, existiu um caldo, vamos dizer assim, de princípios ou de elementos que formaram então os primeiros seres vivos. Já o ser espiritual, ele começou a se individualizar, né? E a partir do momento que ele se ligava com a matéria, a partir do momento que houve o primeiro elemento material, houve também a ligação do princípio espiritual e inteligente naquele elemento. Só que não era inteligente ainda, era uma espécie de projeto, uma espécie de pendrive em branco, ou de cartão, né, de memória em branco. Então, a partir das experiências é que se foram formando os caracteres dos seres,
até que ele começasse a eclodir no pensamento, na questão da inteligência e do pensamento. E a partir daí também houve uma série de desenvolvimentos, de experiências, né, dessas duas partes, princípio material e espiritual, para chegar ao que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, nós entendemos que o princípio da vida, ele saindo do Criador como elemento espiritual, ele foi impulsionar a matéria para que esta o abrigasse, o recolhesse, para que a partir daí, nas experiências vindouras, esse ser fosse se desenvolvendo. Uma espécie de automatismo que depois se tornou em seres inteligentes, como nós conhecemos nos dias de hoje. O nosso conhecimento não é tão profundo, gente, a respeito do assunto, porque aí envolve biologia, envolve áreas que a gente não tem conhecimento total para falar com vocês. Então estamos aqui fazendo o nosso estudo e convidando você aí que quiser aprofundar um pouquinho mais para fazer o seu estudo também. A pergunta número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Antes de eu ler aqui a resposta, né, que está aqui no Livro dos Espíritos, entender o seguinte: existem pessoas que acreditam que Deus criou tudo, num momento só, num instante só, e a partir dali começou o desenvolvimento. Mas há que se pensar que se for assim, o que Deus estaria criando depois? Né? Ele estaria criando universos? Né? Eu acredito que tudo isso é possível, mas não acredito que Deus tenha parado de criar. Né? Os Espíritos, inclusive, dizem na resposta: é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Entender, gente, que às vezes a gente tem uma questão de Deus como se ele fosse uma pessoa como nós, assim, bem desenvolvida, né, que estivesse comandando ali o mundo, criando ali, e esse ser, ele teria a raiva, o ódio, ele desequilibrava em determinados momentos, como está lá expresso no Velho Testamento principalmente, né, onde o homem tenta criar uma imagem de Deus, a sua imagem e semelhança. Quando nós entendemos que nós possamos buscar ser a imagem e semelhança de Deus, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo em direção a Ele, mas nunca que Ele possa ter as nossas dificuldades, os nossos vícios e mesmo as nossas virtudes, que elas são incompletas diante de um Criador, né, cheio de amor, cheio de bondade, que nós entendamos que seja Deus. Então Ele nunca parou de criar. Ele pode até ter criado aí todos os espíritos que nós, e todas as formas espirituais e materiais de vida, a partir de um momento dado ordem para que seja criado. Mas ele não parou de criar. Ele poderá estar criando outros universos, outras formas, outras coisas que a gente não tem a capacidade de compreender. Nunca devemos cercar Deus dentro do nosso conhecimento. Sempre saber que Ele sabe e está acima de nós em tudo. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu estava observando aí uma pessoa dizendo, uma pessoa que conhece a respeito de ciência, que para cada célula, né, que nós temos, para cada molécula, nós temos outro tanto de micróbios, de seres que vivem no nosso corpo. Então dá a gente pensar por que Deus deixa a gente, né, conviver com esses trilhões, né, de seres em nós. Porque será que o nosso corpo é habitat, né, desses trilhões de seres? Alguns nocivos e alguns que nos ajudam e nos protegem, mas que vivem no nosso organismo material. Dá para ter uma ideia, né? Sempre dá para se pensar que Deus nos abandonou à nossa própria sorte, né? Quem estaria manipulando tudo isso? Por que eu estou criando esse monte de serizinhos, né, de coisinhas dentro de mim? Mas a gente vai ver que a questão é da evolução do espírito. A necessidade de haver uma espécie de cooperação, né, entre o ser humano e o ambiente, para que ele possa viver aqui no planeta. Isso, a partir daí vai se desenvolvendo o espírito que um dia, deslocado fora da matéria, ele vai restar com o conhecimento que adquiriu. E talvez esse seja o fundamento para que possa acontecer dessa forma. Mas
é aquilo que eu disse. A gente precisaria ter muito conhecimento para poder dar uma ideia completa disso que nós estamos falando. E vamos aqui para a pergunta de número 81, né, para concluir aqui o nosso estudo de hoje, né? Os espíritos se formam espontaneamente ou eles procedem uns dos outros? A gente já sabe que do corpo se procede de outro corpo, né? Que o homem e a mulher, através da relação sexual, eles vão ter um filho, né? Que vai ser gerado no corpo da mulher, né? Vai nascer ali uma criança. Mas e o espírito? Será que um espírito dá à luz a outro espírito? Como é que funcionaria isso? Aí é que mora, né, a questão da gente entender, de a gente compreender como é que funciona este sistema, né? Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, os espíritos não se formam como se fossem gerados no abdômen de um espírito, vamos dizer assim, do sexo feminino, como acontece entre o homem e a mulher, que nasce o bebê, né? O espírito ele não vai nascer de outro espírito. Os espíritos são criados por Deus. E eles vão vivenciar no plano físico esse sistema de nascimento e renascimento aqui na Terra, né? Que provavelmente no plano espiritual ele tem uma conotação diferente do que é aqui. Que não vou aprofundar aqui, porque aí já teria que buscar, né, lançar mão de outras informações, né, de outros espíritos que não vem ao caso aqui a gente fazer o estudo hoje. Então, o espírito ele surge pela vontade de Deus em determinado momento de nosso tempo e espaço, mas esse determinado momento de nosso tempo e espaço nós não conseguimos distinguir. Nós não conseguimos saber quando foi. Nem os espíritos conseguem saber. Então a espiritualidade, elas acreditam que nós precisamos saber é que nós somos criados por Deus, né? Fomos criados por Deus e temos como destino o nosso aperfeiçoamento. E utilizamos do plano material para buscar este conhecimento, este aperfeiçoamento. Eu já disse, não sei no qual dos vídeos que eu disse, que uma pessoa para se preparar para jogar futebol, às vezes ela treina com uma bola pequenininha, né, para tentar ter uma habilidade maior com uma bola maior. É a mesma questão de eu treinar conhecimentos no plano material, né, nesse corpo pesado, uma espécie de larva, né, que come, né, o tempo todo e depois lança fora aquilo que ela comeu, aquilo que o organismo não precisa. É como se fôssemos uma larva de borboleta. E aí a gente vai vivendo aqui as nossas experiências nesse corpo pesado e difícil, cheio de problemas que muitas vezes ocorrem, até doenças graves, que às vezes nos causam a desencarnação, para que a gente possa chegar no plano espiritual, liberto desse peso, e nos sentir então mais fortes, mais leves, para um trabalho de aperfeiçoamento no campo da espiritualidade. Então é assim que funciona o corpo como uma alavanca para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Agora, quando e como nós somos criados, nós saímos das mãos de Deus, aí os espíritos lançam para nós a informação de que é um mistério. Então é muito interessante falar sobre este assunto, falar sobre a criação do ser humano e principalmente do espírito humano. E não é só o espírito humano que foi criado para evoluir e para buscar aprendizado. Todos os seres espirituais, né, os seres que estão nos princípios inteligentes dos pássaros, dos animais, né, e até aquela massa de energia que está nos vegetais tende a evoluir para um dia poder ser atribuída a ela uma inteligência, talvez que está muitos e muitos milhões de anos à frente. Então é uma espécie de preparo de massa de bolo para que um dia ela possa ser levada ao forno e ser criada uma existência com pensamento e com inteligência. Então, gente, entender essa questão, nós somos ainda muito ignorantes em relação a Deus, em relação à espiritualidade.
Aí se cria muitas religiões, muitas pessoas pensam de uma forma ou de outra forma. Mas a questão principal, precisamos dar uma tendência de aprendizado e crescimento para o bem, para a fraternidade em nosso espírito, para que a gente possa galgar, né, subir esses degraus de evolução de uma forma mais reta e mais continuada e alcançar uma felicidade pelo menos relativa, né, até que essa felicidade se torne uma felicidade total para o nosso espírito. É isso, que Deus abençoe, ilumine e dê força e energia para todos. Obrigado.